a natureza exerce uma influência inspiradora, manifestando-se através de uma capacidade de destruição impressionante. Desde vulcões poderosos, expelindo lava derretida, até tsunamis gigantescos que devoram extensas áreas costeiras, a força bruta da Mãe Natureza é verdadeiramente impactante. Mesmo as tempestades mais devastadoras, como furacões, podem causar danos significativos em seu trajeto. No entanto, em meio a todos esses espetáculos incríveis, há uma força que supera todas elas: os terremotos. Em questão de segundos, o solo sob nossos pés pode tremer e oscilar com uma intensidade que supera até mesmo os desastres mais poderosos. Recentemente, alguns minutos de terremotos intensos resultaram na completa destruição de cidades inteiras, reduzindo-as a montanhas de destroços. Este foi o terremoto mais forte a atingir a Turquia em cerca de um século. Mesmo após várias semanas, a extensão total dos danos ainda está sendo avaliada. O desastre causou duas grandes fendas na superfície terrestre, onde o solo se afastou até 7 metros em direções opostas, ao longo de centenas de quilômetros. Uma das fendas geradas pelo terremoto de magnitude 7,8 estende-se por 300 quilômetros desde a extremidade nordeste do mar Mediterrâneo. A segunda fenda, com 125 quilômetros de comprimento, apareceu durante um terremoto de magnitude 5, ocorrido algumas horas depois. Além disso, mais de 4.300 tremores secundários ocorreram na área afetada após os terremotos, tornando a operação de resgate ainda mais desafiadora. De acordo com as autoridades de desastres na Turquia, o número de vítimas fatais no país ultrapassou 40 mil e espera-se que aumente, pois um estimado de 345 mil apartamentos foram destruídos, havendo ainda muitas pessoas desaparecidas. A Síria registrou um número superior a 5.800 mortes, enquanto na Turquia, aproximadamente 1 milhão de pessoas residem em abrigos temporários. Os hospitais estão atendendo pelo menos 80 mil feridos. Na Síria, até 5 milhões de pessoas podem perder suas casas, com muitas já deslocadas internamente devido à guerra civil em curso. Então, por que esses terremotos foram tão letais e há previsão de mais eventos sísmicos significativos? Pode haver uma ameaça iminente em sua região? Imagine um imenso quebra-cabeça, mas em vez de peças de papelão, é composto por placas tectônicas em constante movimento, formando a crosta terrestre. À medida que essas placas colidem, deslizam umas sobre as outras ou se movimentam de outras formas, geram uma imensa quantidade de energia no subsolo. Quando essa energia armazenada supera a resistência das rochas circundantes, é liberada na forma de ondas sísmicas, capazes de causar danos devastadores na superfície. Essa liberação de energia acumulada pode levar anos, até décadas. Alguns especialistas apontam que a energia liberada pelo recente terremoto na Turquia estava acumulada ao longo dos últimos 300 a 500 anos. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio significa muito para nós. Quando essa energia foi liberada pelos dois poderosos terremotos, resultou em duas fissuras excepcionalmente longas, visíveis na superfície da Terra, atravessando cidades e estruturas. A região ao norte de Chipre é conhecida por experienciar terremotos intensos devido à convergência de 3 placas tectônicas: Anatólia, Arábia e África. Os terremotos recentes foram notavelmente violentos, com uma extensão de falha sem precedentes e 2 grandes eventos sísmicos ocorrendo em um curto intervalo de tempo. Os especialistas destacam que a baixa profundidade da falha geológica, apenas 18 quilômetros, permitiu que os tremores se propagassem com força devastadora por uma vasta área. Curiosamente, um pesquisador holandês antecipou um terremoto mortal poucos dias antes do evento, fazendo um tweet que alertava sobre a alta probabilidade de um terremoto de magnitude 7,5, naquela região específica, em 3 de fevereiro. No entanto,
esse não foi o terremoto mais devastador e poderoso já registrado na história. Este título refere-se ao Grande Terremoto Chileno, também conhecido como Terremoto de Valdívia, que ocorreu em 22 de maio de 1960 ao longo da costa do Chile. Com uma magnitude de 9,5, ele se tornou o mais poderoso já registrado por sismógrafos. O abalo sísmico resultou em devastação extensiva, provocando deslizamentos de terra, tsunamis e incêndios, impactando uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados. A estimativa do número de mortos é de cerca de 5 mil pessoas, e os prejuízos econômicos foram colossalmente significativos. Felizmente, a ocorrência de um terremoto com magnitude superior a 10 é praticamente impossível devido às limitações físicas da crosta terrestre. Para tal evento, seria necessário uma falha com centenas ou até milhares de quilômetros de extensão e dezenas de quilômetros de profundidade para se romper de uma só vez. A energia liberada seria comparável a vários bilhões de bombas atômicas. Se um terremoto desse porte acontecesse, acarretaria consequências catastróficas, incluindo destruição generalizada, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, potencialmente desencadeando uma crise ambiental global. Além disso, a intensidade do terremoto poderia resultar em alterações permanentes na paisagem terrestre, como a formação de novas montanhas ou a deslocação das placas tectônicas, desencadeando uma série de terremotos adicionais e desastres naturais. Mas e se houvesse variáveis externas em jogo? Descobertas recentes indicam que o impacto de um asteroide colossal de 10 quilômetros de diâmetro na Terra, ocorrido há 66 milhões de anos e responsável pela extinção dos dinossauros, existe a possibilidade de ocorrer um tremor semelhante ao que ocorreu na Turquia na sua área? O Anel de Fogo, também conhecido como Cinturão Circumpacífico, é uma região ao redor do Oceano Pacífico onde diversas placas tectônicas se encontram, resultando em uma alta incidência de terremotos e erupções vulcânicas devido às interações entre essas placas. Essa área é lar de aproximadamente 75% dos vulcões ativos e inativos do mundo, além de registrar 90% dos terremotos globais, incluindo alguns dos mais poderosos já documentados. Recentes relatórios destacaram a ameaça de terremotos potencialmente catastróficos em várias regiões ao longo do Anel de Fogo, como o noroeste do Pacífico, Japão e Nova Zelândia. Apesar de especialistas conseguirem estimar o intervalo médio entre esses eventos, variando de região para região, o momento exato e a intensidade desses grandes terremotos permanecem imprevisíveis. Os impactos potenciais dessas catástrofes naturais são devastadores, como evidenciado no passado. No entanto, não é apenas nessas regiões que terremotos massivos podem ocorrer. A Califórnia, há muito tempo, enfrenta a ameaça de um grande terremoto na falha geológica de San Andreas. Esta falha se estende por 1.300 quilômetros através do estado, dividindo-o de sul a norte, sendo formada pelo movimento de duas placas tectônicas que colidem lentamente. Nas seções sul e norte da falha, as placas frequentemente ficam presas, gerando tensões significativas. Dado que algumas partes da falha não se rompem há mais de 2 séculos, a tensão acumulada eventualmente atingirá um ponto crítico, resultando na liberação da energia armazenada em forma de terremotos violentos. A falha de San Andreas possui um histórico de terremotos notáveis, como o terremoto da Baía de São Francisco de 1906, com magnitude 7,8, e o terremoto Loma Prieta em 1989, medindo 6,9 na escala Richter. No entanto, os cientistas alertam que isso não significa que toda a tensão acumulada foi liberada, e um grande terremoto pode ocorrer a qualquer momento no futuro, sendo motivo significativo de preocupação. As probabilidades de ocorrer um terremoto de magnitude 6,7 em algumas regiões ao longo da falha nos próximos 30 anos são bastante elevadas, podendo ser ainda mais forte, até 8,2 na escala Richter. Além disso, há a ameaça de um terremoto potencialmente catastrófico no noroeste do Pacífico, que
que os especialistas chamaram de o pior desastre natural da história da América do Norte. Esse terremoto afetaria mais de 7 milhões de pessoas em uma vasta região de 370 mil quilômetros quadrados. Os especialistas preveem que esse terremoto poderia ter uma magnitude entre 8,7 e 9,2, o que resultaria em danos e destruição significativos. Diante da crescente ameaça de terremotos potencialmente catastróficos, é mais crucial do que nunca compreender a ciência por trás desses eventos devastadores. Esperamos que tenha apreciado adquirir conhecimentos sobre a fascinante ciência por trás dos terremotos e seu impacto potencial em nosso planeta. Agradecemos pela sua atenção. Até o próximo vídeo.